irmão. Obrigado, meu irmão. Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E como o Marcelo bem falou, hoje nós vamos comentar um pouco, falar algumas considerações a respeito do capítulo 11. O capítulo 11 que tem um nome sugestivo: amar ao próximo como a si mesmo. Quando nós vemos esse nome, né, essa indicação de Jesus, que foi uma indicação de Jesus isso, né? Logo no início do capítulo, quando Kardec analisa o maior mandamento da lei, ele indica uma passagem que está em Mateus, em que os fariseus, querendo tentar Jesus, querendo pegá-lo em contradição para prendê-lo e matá-lo, perguntam a ele assim: Senhor, qual o maior mandamento da lei? E ele não dá um, mas ele dá dois. Amará o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de todo o vosso espírito, de todo o vosso entendimento. Eis o primeiro mandamento. E o segundo que lhe é semelhante: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ama. Olha que interessante. Quando Jesus é perguntado qual o maior mandamento da lei, e a lei divina é o mapa, é o roteiro pelo qual Jesus nos ensina a nos reconectar com Deus, e Deus é amor, é o nosso Pai. O amor que pulsa em Deus, pulsa em nós, porque somos filhos de Deus. Ele está dizendo o seguinte: olha, essa lei é o caminho pelo qual vocês vão encontrar a felicidade total. A conexão com Deus é o único caminho. Então, percebam, ele coloca dois mandamentos como os principais: amar a Deus e amar ao próximo. Percebam, o verbo no primeiro e no segundo é o mesmo: amar. Olha que curioso, né? Olha que curioso. Então, todos os mandamentos, porque ele fala assim, ao final, depois de dar esses dois mandamentos, ele fala assim: porque toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Por que ele fala lei e profetas? Porque, na época, o povo hebreu entendia assim, que toda a lei é os 10 mandamentos. E a lei subsidiária, a lei complementar, era a lei trazida, a revelação trazida pelos profetas, que foram vários ao longo do tempo, até chegar a Jesus. Então, a lei e os profetas, tudo, absolutamente tudo da revelação divina, que tinha chegado até aquele momento, estava restrita a amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Quando Deus permitiu a Jesus, o governador espiritual do planeta, trazer à humanidade a lei divina, ele o fez em 3 partes diferentes. E todos nós sabemos, né? As revelações divinas. A primeira, Moisés, os 10 mandamentos. A segunda, o Evangelho do próprio Cristo. E a terceira, a doutrina espírita. Percebam, meus irmãos, como mais uma vez é ratificado, como mais uma vez é confirmado essa mensagem de Jesus, que tudo na lei, todo o código divino,
Toda a lei universal está vinculada a esses dois mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Vamos procurar isso nos 10 mandamentos da lei de Moisés? Ah, João, mas lá não está. Está até amar a Deus, mas não está amar o próximo. Olha que curioso. Olha que curioso. Muitas pessoas, quando a gente fala assim, qual é o primeiro mandamento da lei? As pessoas falam assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Não está escrito isso lá. Está escrito assim, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não adorará imagem talhada nem moldada, de nada que está no céu ou na terra, acima das águas ou abaixo delas, e nem renderá culto soberano. É isso que está escrito lá. Não terás outros deuses diante de mim. Mas não está escrito amar a Deus. Olha que curioso. Então, a princípio, os 10 mandamentos não falam nada de amar a Deus e nem de amar ao próximo. Como que pode ter essa lei, essas duas leis vinculadas ali? Olha que curioso. Sempre que nós lembramos de algum filme que mostra Moisés com as tábuas da lei, sempre que nós lembramos na mente, ou assistimos um filme, ou lemos um livro, a imagem que se tem de Moisés no Monte Sinai é segurando 2 tábuas com os 10 mandamentos. Por que 2? Alguém mais afoito, mais apressadinho pode dizer assim, não, porque está escrito lá que são 2. Não, não está não. Está escrito assim, as tábuas da lei. Mas podia ser 3, 4, 5, 10, uma para cada um. Por que 2? Porque na cultura hebraica existia uma divisão. Pecados contra Deus e pecados contra o próximo. Olha que curioso. Os 5 primeiros mandamentos se referem à relação do homem com Deus. Do 6º ao 10º, a relação do homem com o próximo. Olha aí o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Olha que curioso. Se você pegar a tua Bíblia, o teu Evangelho, primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, tem os 10 mandamentos lá. Dá uma conferida. Qual o primeiro mandamento? Não tereis outros deuses diante de mim. Uma relação do homem com Deus. Segundo, não utilizarás o nome de Deus em vão. Uma relação do homem com Deus. Terceiro, lembrar de santificar o dia de sábado para Deus. Uma relação do homem com Deus. Quarto, honrar pai e mãe. Ah, João, aí eu te peguei. Mas na cultura hebraica, o pai e a mãe eram representantes diretos de Deus na terra. Desonrar o pai e a mãe seria o mesmo que desonrar o próprio Deus. Então, a relação que o filho tinha com o pai e com a mãe era indiretamente uma relação com Deus. Por isso, o 4º mandamento, por isso honrar pai e mãe está na primeira parte, na relação do homem com Deus. E não matar. Não matar, porque o matar é o crime máximo por excelência. É a desobediência máxima. É retirar o que a gente não pode fazer, que é a vida física. Então, é uma desobediência direta a Deus, portanto, uma relação direta a Deus. Então, os 5 primeiros é contra a relação, o erro que nós podemos cometer em relação a Deus, a nossa relação contra Deus, que está vinculada nessa passagem que a gente está analisando agora. Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro ponto. O segundo, do 6º ao 10º, é a relação do homem com o próximo, que é exatamente isso que a gente está vendo. Querem ver que curioso? O 6º mandamento, não furtar.
Quem que você furta? O próximo. 7º, não cometereis adultério contra o próximo. 8º, não levantar falso testemunho contra o seu próximo. 9º, não cobiçar a mulher do próximo. 10º, não cobiçarás a casa do seu próximo, nem seu boi, nem seu asno, nem seu escravo ou escrava. Não ter inveja do próximo. Toda a relação do homem com o próximo está do 6º ao 10º. Então, vocês percebam, meus irmãos, que os 10 mandamentos estão resumindo a relação do homem com Deus, 1º ao 5º, e do homem com o próximo, 6º ao 10º, indicando o que não se deve fazer, né? Porque dos 10 mandamentos, só 2 não tem a palavra não, que é honrar pai e mãe e lembrar de santificar o dia de sábado. O resto, todos têm a palavra não. Então, a partir daí, toda a estruturação religiosa do povo hebreu foi vinculada a esses 2 pilares, a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vem Jesus. Vem Jesus. Por que vem Jesus? Porque ele vem por 2 aspectos. Primeiro, para quebrar a ideia enraizada nas pessoas que vinculavam agora os 10 mandamentos e a lei de Moisés, a lei dos profetas, com um aspecto exterior. O importante é eu cumprir os rituais. Não importa o que eu faça no meu íntimo. Jesus vem para quebrar isso. Rememorando o que está escrito nos mandamentos da lei. E o segundo aspecto é revogar algumas leis que foram introduzidas, que foram criadas por Moisés para controlar o povo, leis civis, que para que o povo entendesse, compreendesse, respeitasse aquela época, foram tomadas com caráter divino. E Jesus revoga essa lei e coloca outra no lugar. Por exemplo, lembrai o que foi dito: amarás o teu amigo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: ama o teu inimigo. Ora por aquele que te persegue. Então, o maior mandamento da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, vamos analisar essa questão do próximo, dessa questão do maior mandamento da lei. Como é essa questão de amar ao próximo? E quando a gente fala em amar ao próximo, a gente imagina que é o mesmo amor que nós temos pelo nosso filho, pela nossa filha, pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelos nossos familiares mais íntimos, que esse amor que nós deveremos ter em relação a toda a humanidade. E aí eu peço a licença de Kardec, peço a licença da doutrina espírita para, nesse momento, usar uma frase, não em nome da doutrina, mas um pensamento, uma conclusão minha. E se isso estiver errado, eu peço perdão, porque é a minha opinião, não da doutrina. Eu acredito que nós estamos no estágio, como coletividade planetária, como humanidade, que nós ainda temos uma dificuldade quase intransponível de amar ao próximo como a nós mesmos.
Nós estamos começando a engatinhar no respeitar ao próximo como nós mesmos. Então, a partir daí, a gente compreende que o amar ao próximo não é necessariamente, nesse nosso estágio evolutivo, amar um perfeito desconhecido em humanidade como a gente ama o próprio filho. Porque para nós, na nossa atual fase evolutiva, seria impossível. Mas o que Jesus quer de nós? O que Jesus fala em respeito a esse mandamento? E olha que curioso. Não obstante o maior mandamento da lei ser amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nesse capítulo, amar ao próximo como a si mesmo, Kardec coloca como primeiro item o maior mandamento da lei, o maior mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. O que é isso? O Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus falam isso. Mas eu gosto muito da descrição do Evangelho de João. Quando Jesus é perguntado, mas Senhor, como eu devo amar o meu próximo? E Jesus responde, fazendo ao próximo tudo aquilo que você gostaria de receber. E, naturalmente, que essa afirmativa de Jesus tem a consequência natural. Não fazer ao próximo o que não gostaria de receber. Essa é a base do amor. Se nós ainda não conseguimos amar com a intensidade crística, com a intensidade de espíritos sublimados pela pureza, nós conseguimos amar na intensidade que Jesus nos permite ou nos orienta, através da nossa fragilidade evolutiva, fazer ao outro o que gostaríamos que fizesse conosco. Não fazer ao outro o que não gostaríamos de receber. Isso é amar. Segundo as palavras de Jesus. Então, a prática da caridade, do amor ao próximo, passa por isso. Fazer ao outro o que gostaríamos de receber. Sempre que você for fazer alguma coisa, se você pensar, isso que eu vou fazer em relação ao meu próximo, eu gostaria de receber? Não. Então não faço. Não, eu adoraria receber. Então eu faço. Isso que eu vou fazer, eu não faria comigo? Então não faço. Gente, falando assim, é uma coisa tão simples, né? Mas se a gente fizesse isso na nossa vida cotidiana, o mundo que está esse caos da transformação, da transição planetária, se transformaria no paraíso do dia para a noite. O respeito ao próximo, o fazer ao outro o que gostaríamos de receber. E não fazer ao outro o que não gostaríamos de receber. E aí, essa parte do amor, ela começa na razão e vai para o sentimento. Ela começa na mente, na cabeça e vai para o coração. E daí, olha que curioso. Jesus coloca uma passagem nesse capítulo, que é em continuação ao maior mandamento, que aparentemente, a princípio, não tem nada a ver com esse capítulo. Dai a César o que é de César. E aí a gente fala, mas caramba, o que tem a ver isso? O que tem a ver dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus com essa passagem do amar ao próximo? Vamos só recapitular. A passagem é a seguinte: os fariseus e os sacerdotes se reuniram, tentando pegar Jesus, foram diante dele com o mensageiro, junto com os herodianos.
e perguntaram a ele: Mestre, o senhor ensina conforme a verdade, sem ligar para a opinião de ninguém. Isso é tradução minha, tá? Não está assim no Evangelho. Gostaríamos de tirar uma dúvida com o senhor a respeito disso. É permitido pagar tributo a César? Gente, a gente precisa compreender o seguinte: aquela época, a lei humana, a lei em Israel, era a lei divina. Era uma sociedade teocrática. Todo o poder emana de Deus. E em nome dele deve ser exercido. Então, a prática de pagar tributo a César era hediondo, era quase um sacrilégio. Então, é nesse sentido que perguntam a ele. Por quê? Se ele fala que o povo voltaria-se contra ele, falando que ele estava cometendo sacrilégio. Se ele fala que não é, o povo ia adorar, mas os romanos iam prendê-lo. Essa é a pegadinha. O que ele faz? Hipócritas, me tragam aqui a moeda utilizada. De quem é essa imagem e inscrição? De César. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por quê? Ele coloca aí a nossa responsabilidade como espírito imortal. Que nós temos a responsabilidade divina em relação a Deus e humana em relação a César, em relação às autoridades do mundo, em relação às obrigações humanas. Afinal de contas, nós estamos encarnados. Mas, João, o que tem a ver isso? O que tem a ver isso? Percebam, meus irmãos. Obediência e resignação. O espírito Lázaro, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, tem um item lá chamado obediência e resignação. O espírito Lázaro, ele mesmo, Lázaro, escreve lá o seguinte: a obediência é o consentimento da mente, da cabeça. A resignação é o consentimento do coração, do sentimento. Todo o processo de renovação começa na cabeça. Eu quero, eu me obrigo a mudar. Eu me obrigo a cumprir as minhas obrigações, tanto com César quanto com Deus. Quais são as obrigações com César? Cumprir as suas responsabilidades humanas. Quais são? Trabalhar, pagar as contas, ser um bom cidadão, ser um cidadão de bem. Essas são as obrigações com César, com o mundo, com as autoridades terrenas, com as instituições terrenas. E com Deus? Quais são as nossas obrigações com Deus? A lei divina. Só que tem um detalhe. Jesus restringe toda a lei divina em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, qual a nossa obrigação máxima com Deus? Amá-lo sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Como que a gente vai amar o próximo como a si mesmo? Através da obediência e resignação. Eu sei que eu preciso amar ao próximo como a mim mesmo. O que é amar ao próximo como a mim mesmo? A minha mente aprendeu, através do Evangelho de João, que Jesus disse: amar é fazer ao outro o que gostaria de receber, e não fazer ao outro o que gostaria de receber. Então, obediência é a minha mente impor a mim mesmo fazer isso. Por quê? Porque à medida que eu vou fazendo isso pela imposição da minha mente, obediência à lei,
o meu coração, o meu sentimento vai se abrindo, vai se habituando, vai se adaptando a essa lei. Até o ponto que eu já não faço mais porque a minha mente manda. Eu já não faço mais por ser obediente à lei. Eu faço o amar ao próximo como a si mesmo porque meu coração pede. Eu faço porque eu sou resignado à lei de Deus. Eu assimilei a lei divina. Por isso que essa passagem, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, está nessa parte do Evangelho. Não é à toa. Gente, você começa a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, você começa a estudar as obras kardecianas, você fica espantado com a lucidez e a inteligência desse homem, do codificador. Ele é fabuloso. Querem ver uma coisa? Terminando essa segunda parte, primeira parte, o maior mandamento da lei, a segunda parte, a passagem do dai a César o que é de César. Aí Kardec sai de cena e entra a instrução dos espíritos. Qual é o primeiro espírito que se comunica na instrução dos espíritos desse capítulo? Amar ao próximo como a si mesmo. Lázaro. O mesmo da obediência e resignação. E ele fala o quê? A lei do amor. Tem como amar se não amar o próximo? Tem como amar se não amar a Deus? Não. E tem como você amar ao próximo se você não impor através da obediência, através da tua razão, o fazer ao próximo o que gostaria de receber e não fazer ao próximo o que não gostaria de receber? Você consegue chegar ao limite ou ao ponto de amar, fazer ao outro conforme quer que façam com você, com o sentimento, com resignação à lei divina, se você não amar? Não. Porque amar é isso. Você começa com passos lentos, impondo a você a obrigação de amar, a obrigação de respeitar o outro. Mesmo que seu orgulho berre, mesmo que seu egoísmo chore, você impõe isso. E aí você está praticando a lei do amor. Porque a lei do amor é perceber que o outro sente dor, sente frio, sente fome, tem problema psicológico, tem traumas, tem inibições no corpo, tem inibições psicológicas, tem dificuldades na vida, igualzinho a você e a mim. Isso é a lei do amor. Ver todos como nós. Isso é amar. Aí vem Lázaro e fala isso. E fala isso. Olha, você quer amar? Você quer cumprir a lei divina? Ama. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas como que é esse negócio de amar? É perceber que o outro é igualzinho a gente. Ah, mas não é igualzinho, não. O orgulho nosso, né? Fala que não é. O orgulho nosso fala que a gente é melhor. Gente, se a gente tirar as desigualdades humanas, lógico, tem pessoas que têm uma facilidade imensa em determinada área e não tem facilidade em outra. É normal. Vou colocar um exemplo simples aqui. Exemplo básico. Meu irmão é médico, anestesista. Ele deve fazer em torno de 5 a 10 anestesias a cada 2 dias, cada dia. Para ele é normal, para ele é simples, para ele é algo que ele domina.
Se eu for fazer anestesia, eu tenho que orar pela pessoa e por mim, porque eu não tenho nem ideia do que fazer. Só que se inverter a polaridade, se eu botar ele para fazer uma audiência, ele vai saber fazer? Não vai. Por quê? Porque todo mundo tem as suas facilidades e tem as suas dificuldades. Ou como diria Sócrates, eu sei quase nada de quase tudo. É isso. Eu sei o quê? Eu sei da minha área, só. O que foge da minha área, eu não conheço nada. Então, como eu posso me arrogar o direito de achar que eu sou melhor do que os outros? Por que eu seria melhor do que um boia fria? Se me botar para cortar cana, talvez eu não suporte nem a viagem de caminhão que leva ao corte de cana às 4h30 da manhã. Eu chego desmaiado lá. Como que eu posso falar de um irmão meu que passa o dia inteiro debaixo do sol cortando cana? Então, essa questão da fraternidade, do amor, da prática da caridade, da prática do amor. Caridade, gente, essa palavra linda, Paulo de Tarso que cunhou, Paulo de Tarso que definiu. Ele diz assim: o amor não pode ser paralítico. O amor, para ser amor, ele precisa estar em movimento. Precisa fazer alguma coisa. E esse fazer alguma coisa, esse amor em movimento, ele deu o nome de caridade. E aí, olha que curioso. Caridade. Então, caridade é a extensão, é a ação do amor. Então, se você só consegue amar se você praticar a caridade, porque a caridade é a prática do amor, tem como você amar sem praticar a caridade? Não. Tem como você amar sem amar os outros? Naquele sentido que Jesus falou. Fazer ao outro o que gostariam de receber, não fazer ao outro o que não gostariam de receber. Não. Não tem. E qual o sentimento mais terrível contra o amor? O ódio. Não. O ódio não é o adversário do amor. O ódio é o amor que enlouqueceu. A pessoa que ama demais, ela enlouquece por alguma situação e começa a odiar. Até o momento que ela se liberta e volta a amar. Então, qual é o adversário do amor? O que nos impede de amar ao próximo como a si mesmo? E aí vem a próxima mensagem dos Espíritos. E a famosa mensagem do Espírito Emmanuel, mentor espiritual do Chico, intitulada O Egoísmo. O egoísmo é o grande adversário do amor. É o sentimento que nos impede de ver o outro. É o que separa o bem do mal. Olha que curioso. O egoísmo separa o bem do mal. O que é o bem? O bem é o querer o melhor para todos. O bem é o querer o bem para todos. E o mal? O mal é o querer o bem só para mim. O egoísmo. Olha que diferença. Sutil. E o que me faz deixar de querer o bem para todos, caridade, em detrimento de querer o bem só para mim? Egoísmo. O egoísmo. O egoísmo.
Por isso que Emmanuel fala na sua mensagem O Egoísmo, todo cristão, como todo espírita, deve voltar todas as suas armas contra o egoísmo. Porque a pessoa egoísta, ela não é capaz de amar. Porque amar é não pensar em si mesmo, é pensar no outro. E o egoísta é incapaz disso. Entende como tudo se interliga? Aí a gente vai pegar, por exemplo, a gente pega o egoísmo e a caridade. Quando eu vou praticar a caridade, que é a prática, que é o exercício do amor, o egoísmo que está dentro de mim, não está dentro dos outros só, está dentro de mim. O pior egoísmo que existe é o egoísmo que ainda existe dentro de mim. Ele grita, ele berra, ele esbraveja. O egoísmo de mim, o meu egoísmo. Por quê? Porque ele não quer. Porque o egoísmo quer que eu cuide de mim, o resto que se vire. Quando eu pratico a caridade, quando eu penso no outro, o egoísmo dentro de mim grita. Por isso que eu preciso seguir a orientação de Lázaro, obediência e resignação. Primeiro, eu tenho que impor à minha mente, o meu pensamento, a minha cabeça, tem que impor a mim próprio. Não, eu vou praticar a caridade. Eu vou ajudar o próximo. Porque se eu ficar dependendo do que eu estou sentindo, o egoísmo meu toma conta, deixa para lá, eu não vou ajudar porque tem gente que ajuda. E às vezes nem precisa de ajuda, às vezes é alguém que não está precisando, está fingindo. O egoísmo falando pela nossa boca. Então eu imponho o dever, o dar a Deus, através do próximo. Dar a Deus através do próximo. Eu imponho pela obediência à lei divina, pela razão. E com o passar do tempo, o sentimento toma conta. O sentimento de caridade fala mais alto. Aí eu não estou fazendo por obediência à lei divina. Eu não estou sendo apenas obediente à lei divina. Eu estou sendo resignado, porque daí o meu sentimento consente que eu pratique o amor através da caridade ao próximo. Não se iludam, meus irmãos. Não existe felicidade longe do amor. E não existe amor longe da prática da caridade para com o próximo. Não sou eu falando, é Jesus. Amar ao próximo como a si mesmo se ama. Então, a partir daí, todos nós temos que lutar contra o egoísmo, contra o orgulho. Porque sempre que você for praticar a caridade, o orgulho e o egoísmo dentro de você vai berrar, vai urrar, vai sofrer, vai fazer tudo que eles têm ao alcance para que você não faça, para que você continue a mesma trajetória que você está tendo ao longo dos milênios. Fica do jeito que está para ver como é que vai ficar. E aí vem, olha que curioso, como que a gente resolve esse dilema? Como que a gente vence o egoísmo e o orgulho dentro de nós para praticar o amor através da caridade ao próximo? A próxima mensagem do Espírito protetor agora, o nome dele, Espírito protetor, chamado Fé e Caridade.
E ele fala o seguinte: a caridade, ela só consegue ser essencialmente praticada se você desenvolver a fé. Porque só um indivíduo com fé, ele consegue perseverar na caridade. Porque ser caridoso é matar o egoísmo dentro de nós. E ele não vai morrer sem lutar. Por isso que a gente tem que ter fé firme. Por isso que Kardec disse, aliás, me perdoem, fé raciocinada é aquela que encara face a face a ciência em qualquer época da humanidade. A razão. A fé é aquela que nasce do que eu entendo, não do que o pastor falou, não do que o padre falou, não do que o João Marcelo ou qualquer outro orador espírita fale. A fé nasce daquilo que eu entendo. E aquilo que eu entendo, eu deixo que meu coração se envolva naquilo e eu tenho força de suportar. Porque o pior inimigo nosso não é o adversário de fora, é o egoísmo dentro. O egoísmo, me perdoem a palavra, meus irmãos, o egoísmo é a semente podre. É a semente podre que está dentro de nós e que gerou as raízes podres, que geraram a árvore podre de todos os nossos defeitos. Ela começou com egoísmo. Se a gente vencer o egoísmo, a gente sai da fase humana e entra na fase angelical. Bem rapidinho, eu não vou ter tempo para analisar isso. Talvez algum dia a gente converse sobre isso. As tentações no deserto. Jesus. 3 tentações. É uma parábola que ele representa como o homem, o espírito humano, sai da cadeia evolutiva da questão 100 a 112 do Livro dos Espíritos, espírito mal, espírito bom, e atinge a condição de espírito puro. Como? Vencendo as 3 tentações humanas. Primeira tentação, simbolizada o apego excessivo à matéria. O segundo, o orgulho. E o terceiro, aquele sentimento que quando a gente vence, a gente sai da fase humana e entra a fase angelical. Quando o diabo, parábola, tá, gente? Símbolo, leva Jesus a um monte muito alto e mostra todos os reinos do mundo e diz: todos eles serão seus se me adorar. Se adorar o diabo do egoísmo. Não tentarás o Senhor vosso Deus, porque está escrito: apenas a Deus amará. E a única parte das 3 tentações que ele diz: sai, Satanás. Porque é um momento que a gente venceu o egoísmo. A gente afasta o mal definitivamente do nosso coração e adentra a fase angelical. Questão 172 do Livro dos Espíritos. O que ocorre com o espírito na sua última encarnação? Se torna um espírito puro, um espírito bem-aventurado. Mas para isso é necessário a fé raciocinada para vencer o contragolpe que o egoísmo vai dar em nós. A raiva, a impaciência, a intolerância, os sentimentos mesquinhos que moram adormecidos dentro de nós e que o egoísmo incita para acordá-los para que a gente sucumba, para que a gente enfraqueça, para que a gente esqueça. Afinal de contas, praticar a caridade dá trabalho. Afinal de contas, praticar o amor ao próximo é difícil. Afinal de contas, praticar o amor ao próximo gera sacrifício. Não é? E aí, Elizabeth da França termina esse capítulo com uma mensagem: caridade para os criminosos. Amar ao próximo até que limite?
Até que limite? Qual o limite de amar ao próximo? O que eu devo fazer ao outro como eu gostaria de receber? Até que ponto? E ela coloca o criminoso como ponto de limite. Aquele malfeitor. Fazendo ao malfeitor aquilo que gostaríamos de receber. Tratando-o como irmão. Sabendo que o crime é consequência de uma doença dele. Ou, como eu costumo dizer, de um Alzheimer espiritual. Porque o mal dentro de nós é o Alzheimer espiritual. Quando a gente esquece de Deus, a gente se torna mal. A gente dá guarida, dá abrigo ao nosso egoísmo e se torna mal. Quando a gente se recorda de Deus, a gente se cura e volta ao bem. Olha que interessante, meus irmãos. A gente falou tanto de caridade hoje. Caridade que é o amor ao próximo, não é? Vamos tirar a prova dos 9? Questão 886 do Livro dos Espíritos. O que é caridade segundo o entendimento de Jesus? É o que eu costumo dizer, não é caridade segundo o entendimento do seu Zé da esquina, do seu Dirceu da quitanda, do seu Manuel da padaria, não. É caridade segundo o entendimento do governador espiritual do planeta, do espelho que reflete Deus para a humanidade. O que é caridade? Benevolência para com quem? Para com todos. Quem é esse todos? O próximo. Tudo que não sou eu é próximo. Benevolência para com o próximo, para com todos. Indulgência para com as faltas alheias, não minhas faltas, as faltas dos outros. E perdão das ofensas. Ofensa de quem? Quem me ofende? O outro. Então, o que Jesus está falando? Que caridade, que amor em ação é amar através da benevolência, amar através da indulgência, amar através do perdão ao outro. O que ele falou no começo da nossa conversa? Qual o maior mandamento da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Bateu? Quer tirar mais uma prova dos 9? Questão 785 do Livro dos Espíritos. Qual o maior entrave? Qual a maior dificuldade para o desenvolvimento moral da humanidade? O Espírito de Verdade é, claro, o egoísmo, o orgulho e o apego excessivo à matéria. E pedindo a licença do meu querido amigo e irmão Marcelo, só para concluir, dizendo o seguinte, que nós precisamos compreender que tudo isso está interligado, que nós temos a força de mudar, mas a gente precisa querer mudar. Porque quando a gente muda, a gente encontra Deus. Quando a gente se esforça por mudar, a gente encontra Deus. Porque amar não é uma questão de sentimento inicialmente, é uma questão de vontade. Eu impor a mim mesmo a necessidade de mudar. Porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo se ama. Para amar a Deus é necessário, não tem outro jeito. Você tem que amar o próximo. E para você amar o próximo, você tem que se amar. Porque se você não se ama, você não consegue amar o próximo. Você apenas projeta no próximo as suas dificuldades. Mas se amar
não é se adorar, se adornar, se cuidar, não. É aprender. Questão 919. Qual o meio mais prático de evolução e encontrar a felicidade na Terra? Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece a ti mesmo. Conheça-se. Saiba quais são os seus pontos fortes. Não para se orgulhar, mas para fortalecer ainda mais. Quais são os seus pontos fracos? Não para se entregar ao desânimo, mas para lutar e vencer os pontos fracos, impondo a obediência, a cabeça, a obrigação, o dai a Deus, amar ao próximo, fazer ao outro o que gostaríamos de receber, não fazer ao outro o que gostaríamos de receber, cumprindo na terra a vontade de Deus. Porque daí nós iremos, amando-nos, conhecendo-nos, amar ao próximo. E amando ao próximo, a gente finalmente, meu Deus do céu, finalmente, aleluia, nós vamos amar a Deus. Deus deixará de ser para mim, me perdoe, meus irmãos, um famoso desconhecido, para que seja o Senhor da vida, aquele que nos concedeu a divina oportunidade de um dia nos integrarmos integralmente a Ele. Que Deus nos abençoe. E, Marcelo, meu irmão, me perdoe o atraso, viu? Que isso, meu querido. Você está em casa, você esqueceu? Aqui o horário a gente tem para começo, e eu já comecei mal, né? A mensagem é mais importante que o horário, viu, João? Sim, é. Não é mesmo? Parabéns, cara, fala demais. E é para aqueles outros como nós, assim, mas é difícil, né? Seguir o exemplo de Jesus e tudo mais.